Nesta aula, vamos trabalhar a questão da avaliação. A avaliação é uma técnica utilizada para medir um determinado conhecimento que o indivíduo sabe, mas muitas vezes ela é confundida com a prova. Nós temos vários tipos de avaliação e a prova é apenas um deles. Nesta aula, vamos tratar exatamente sobre este tipo de avaliação, que é a prova, que muitos de vocês temem, mas você deve encarar a prova como uma forma de medir o quanto você sabe de determinado conteúdo, e não necessariamente que isso é uma coisa ruim. Aqui vamos também trabalhar algumas dicas para a realização dessa prova. Mas antes de trabalhar essas dicas de realização da prova, vamos ver como você se prepara para a prova. Obviamente, o estudo preliminar é uma questão fundamental para se fazer uma prova. Mas e momentos antes da prova? O que você faz 2 dias antes de fazer uma prova? É importante que se revise o conteúdo, que se faça questões, imagine possíveis questões da prova, resolva problemas, faça provas anteriores, para que assim você revise todo o conteúdo que cairá naquela prova. No dia da prova, pense bastante, durma bem, se tranquilize, procure todos os documentos necessários para a realização da prova. Se for um caso de um concurso público, você deve levar carteira de identidade, caneta esferográfica, lápis. Você deve se alimentar muito bem e, principalmente, chegue com antecedência para a prova, pois imprevistos sempre acontecem. O ônibus pode não passar, o pneu do carro pode furar, e se você sai antecipadamente, você tem uma garantia de tempo para chegar no local da prova no horário especificado. Quando você vai para a realização da prova, muitas pessoas acabam se atrapalhando e o tempo que é disponível para a realização da prova acaba não sendo suficiente. Então, o que fazer nessa situação? Primeiramente, recomendo que você leia toda a prova por alto e tente dividir as questões por nível de dificuldade. Questões fáceis, questões difíceis. E após isso, divida o tempo da prova pelo número de questões. Assim você vai saber mais ou menos quanto tempo você deve gastar para cada questão. Agora lembre-se de contabilizar nesse tempo o preenchimento do cartão resposta, se for o caso, o tempo de leitura das questões para divisão. E assim você vai conseguir controlar o seu tempo à medida que a prova vai se desenrolando. Então, se você, por exemplo, demorou 5 minutos numa questão, você deve demorar 5 minutos numa questão e você demorou 7, você sabe que em alguma questão você vai ter que demorar 3 minutos. Então, você vai ter que acelerar o seu processo de resposta a essa prova. Finalizando a prova, o trabalho não acaba por aí. É importante que você tenha consciência do que fazer, do que ir agir após o resultado dessa prova. O resultado é muito importante e nem sempre o melhor resultado ele é o esperado. Quando o resultado é bom, você sabe que aquele conteúdo foi alcançado, ele é motivador, você fica feliz, todo mundo fica feliz quando recebe um 10, não é? Mas e quando você recebe aquele 4? Quando você recebe aquele 5? O que fazer? Não adianta se desesperar. É um indicativo de que o seu estudo não está correto, que as estratégias de estudo que você utilizou não está correta, ou então a sua estratégia utilizada para a realização da prova não foi adequada. Então, eu sugiro que, em casos de uma nota abaixo do esperado, que você revise todo o seu planejamento de estudo, revise todas as suas estratégias utilizadas e se dedique um pouquinho mais. É isso. Bom estudo, boas provas futuras e até a próxima.